Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Meia Hora à Conversa. Eu sou o João Stanislau e vou estar os próximos 30 minutos com o meu convidado de hoje, o Mister Rui Clemente. Rui, desde já, muito obrigado por ter aceito o meu convite e pergunto-lhe, para quem não o conhece, quem é o Rui Clemente, enquanto pessoa e enquanto treinador, e já agora, como é que começou esta ideia de ter a equipa alemã mais portuguesa que existe? Ora, queria agradecer, eu que agradeço o convite, foi com todo o gosto e espero que durante esta meia hora de conversa possa ajudar algumas pessoas e tirar e matar a curiosidade a muitos outros no que diz respeito então a o que é o futebol neste âmbito na Alemanha. Quem é o Rui? Eu não gosto muito de falar muito de mim, mas o Rui é uma pessoa que decidiu em 2012 emigrar para a Alemanha, não por estar desempregado, graças a Deus sempre tive empregado, sempre tive trabalho, mas estava um pouco desiludido com o meu país, não, com as pessoas que lideram e as regras que existem no nosso país, e decidi, por vontade própria, começar tudo novamente do zero, apesar já com 40 e poucos anos, trazer a família e virmos todos para cá. E pronto, e começamos tudo do zero, no que diz respeito ao futebol também. Sempre estive inserido no futebol, sou de Portimão, natural de Portimão, natural do Algarve, onde tive o prazer de treinar algumas equipas no distrital do Algarve. Fiz o curso de treinador ainda muito, muito novo, logo nos primeiros anos em que começou, antes inclusive de ser obrigatório os clubes apresentarem treinadores para todos os escalões com concurso. 4, 5 anos antes já eu tinha tirado o segundo nível, infelizmente fiquei por aí. Sempre treinei equipas, desde o futebol jovem até ao futebol sénior. Tive o prazer de treinar o Infante Sagres, tive o prazer de treinar o Alvarense e o Guia Futebol Clube. E nesses 3 clubes foi onde eu tive mais tempo e onde o trabalho resultou de uma forma de uma forma melhor, e conseguimos ter prazer em todas essas épocas. Conseguimos, porque não gosto de lá estar, não gosto de falar muito de mim só, e o futebol é um desporto coletivo a todos os níveis, não só dentro do campo, mas também fora do campo. Quem não pode jogar também sozinho não consegue fazer rigorosamente nada. O futebol aqui na Alemanha, de ser a equipa mais portuguesa da Alemanha, sem sombra de dúvidas, são cerca de 95% do plantel composto por jogadores portugueses, a direção da equipa também, tanto o elenco diretivo, o presidente, a pessoa que é responsável pela equipa. Esta equipa já existe desde 1964, salvo erro, e depois em 1982, então o Kaiserslautern, o FC Kaiserslautern, gigante do futebol alemão, por bom relacionamento que havia com a comunidade portuguesa, resolveu fazer o convite desta equipa portuguesa, deste clube português, ser e fazer parte da estrutura do Kaiserslautern no que diz respeito ao futebol. Foi isso que aconteceu em 1982 e pronto, é uma responsabilidade que eu, de há 3 épocas para cá, juntamente com muitas mais pessoas, temos estado a fazer com que essa oportunidade de 1982, passado tantos anos, seja neste momento melhor aproveitada. Eu sei que tem aí uma equipa com muitos recordes, mas nós já vamos falar nisso. Deixe-me perguntar-lhe daquilo que estava a referir, da influência portuguesa nessa equipa, mas não é só referente aos jogadores, não é? Também o staff, a própria direção, como falou, da equipa. Quer dizer, isso, mais do que ser uma equipa de futebol com uma alta influência portuguesa, parece, daquilo que eu falei consigo, seja quase uma família, não é?
Como eu estava a dizer, nos anos 60 houve uma grande vaga de imigração portuguesa aqui para esta cidade. Uma cidade muito industrial, com várias fábricas conhecidas, como a FAF, das máquinas de costura, como a Camgard, que era uma fábrica de tecelagem, que agora já não existe. A FAF também já não existe, nos moldes que existia. E realmente foram muitos milhares de pessoas que vieram para esta cidade. No início logo dos anos 60, inclusive fins dos anos 50. Então a comunidade fixou-se aqui e as famílias crescem, como é óbvio. Ainda eram jovens que emigraram e que vieram com família, constituíram aqui família. E daí surgiu a fundação precisamente do clube. O clube hoje tem uma sede, sempre teve, a sede onde tem um restaurante, onde os portugueses todos se encontram, onde vêem televisão, vêem os jogos, comem aquilo que têm mais saudades, e é um ponto de encontro de todos os portugueses desta cidade. De salientar que a comunidade portuguesa em Kaiserslautern é uma cidade com 100 mil habitantes, ou seja, não é bem 100 mil, são 80 mais 20 mil, porque 20 mil pertencem à base americana, que é a maior base da Europa dos americanos, que é situada também aqui em Kaiserslautern, nomeadamente em Ramstein. Mas como eu estava a dizer, a comunidade estrangeira maior da cidade de Kaiserslautern é precisamente a comunidade portuguesa. Portanto, não só a mais antiga, mas como a mais numerosa também. E isso, como eu estava a dizer, o clube sempre teve sede, sempre fez os seus petiscos lá, os alemães gostam de comer, gostam de beber, e há muitos anos atrás, ou seja, a simpatia própria do português e o saber bem receber fez com que houvesse uma aproximação muito grande da comunidade alemã com a comunidade portuguesa e somos um povo trabalhador e muito bem vistos nesta cidade. E por isso houve esse casamento depois em 1982 que nos honra todos os portugueses aqui da cidade, mas devia honrar todos os portugueses daqui e os daí de Portugal também. Claro. Agora sim, entrando no futebol diretamente, deixe-me lá ver se eu não tenho aqui as estatísticas todas, mas só estas já são impressionantes. É que para o campeonato, e para quem nos está a ver, isto é realmente impressionante, são 38 vitórias consecutivas, correto? Apenas 2 empates desde 2019, 990 minutos sem sofrer golos. Quer dizer, como é que isto se consegue? Com trabalho. Com trabalho, com responsabilidade, posso dizer que tenho apanhado grupos fantásticos, temos construído grupos fantásticos, desde a época 19-20, foi quando eu comecei. Mesmo com tanta vitória, ainda não conseguimos ganhar nada. Há um adversário poderoso chamado Covid que faz questão de todos os anos interromper os campeonatos, desde a época 19-20. Mas posso dizer que é uma equipa que tem mais de 200 golos marcados nestas 3 épocas. Tem apenas 5 derrotas, 2 empates e nunca perdeu em casa e teve 2 anos consecutivos sem perder de nenhum jogo. E desse universo de onde não perdeu nenhum jogo, só existiu 2 empates. Podia ter existido muitos mais empates, mas estamos a falar aqui em quase 60 jogos, independentemente do Covid ter interrompido ou não os diferentes campeonatos. A equipa, como disse, com o maior adversário é o Covid, precisamente só não subiu de divisão por causa dessa pandemia, não foi? Houve frustração? Como é que isso foi processado entre todas as pessoas do clube? Eu acho que a segunda vez foi mais difícil. Na época 19-20 nós estávamos em segundo lugar, faltava cerca de, salvo erro, 8 jornadas, tínhamos mais pontos que o terceiro, mas tínhamos mais um jogo, mas tínhamos que jogar com eles ainda. Então depois, pelo coeficiente, nesse ano, nós não subimos, por um coeficiente de 0,00001. Não podia haver mais baixo. Aí, como foi novidade, não é? Acho que aceitamos bem e há uma coisa
que temos feito desde esse ano para cá, que é, independentemente desses dois desaires que o Covid nos fez passar, nós nunca deixamos de trabalhar para melhorar a equipa, para melhorar tudo o que fosse possível em termos de trabalharmos cada vez melhor. E depois faz com que haja uma diferença e chegamos ao ano, à terceira época, que é a época 21-22, que é esta que está a decorrer. Depois da época 2021 também não temos subido, aí não houve coeficientes, houve mesmo interrupção dos campeonatos e portanto foram anulados por completo. Mas aí a desilusão foi muito. Houve momentos que nós pensamos, será que vale a pena ir outra vez, será que não vale a pena? Mas quando se ganha tanto e não se ganha nada, nós temos esse grito de vitória que queremos dar aqui, entalados na garganta, como se costuma dizer. E todos estamos a pensar no mesmo, que é cilindrar tudo o que for possível até ao fim. Tivemos um deslize esta época, penso que não vamos voltar a ter. E o que é facto é que estamos a 2 jornadas do fim da primeira volta, cerca de 14 jogos. A equipa tem 80 golos marcados e tem 3 golos sofridos e uma derrota, infelizmente, passado 2 anos. E uma derrota, portanto, com uma diferença só de um golo. Sim. É importante dizer, não é uma grande derrota. Foi uma derrota por 2-1, portanto. 2-1. E estávamos a ganhar 1-0, mas podíamos estar lá. Ainda hoje podíamos estar a jogar. Isto foi no dia. E a bola naquele dia não queria entrar. Pronto, acontece. E o que é facto é que isso também trouxe algum lado positivo neste momento à equipa e a todos nós. Aquela pressão que tínhamos para os jogos, tivemos durante meses como a equipa número 1 no universo alemão, de 25 a 28 mil equipas a competir em campeonatos. Nós tivemos vários meses a equipa com menos golos sofridos. Nós tivemos sempre no top 100 e antes dessa derrota estávamos em 8º lugar como a melhor equipa da Alemanha, desde a Bundesliga até à 16ª ou 17ª divisão que existe. E tudo isso era pressão, mas eram números que nós temos acesso e que tínhamos orgulho de olhar para eles, e de certeza que nos vão orgulhar ainda mais, porque o principal objetivo é a subida, e junto a isso, logicamente, que até ao final da época, se ela acabar, haverá ainda mais recordes, de certeza absoluta, para bater. E quais é que são os objetivos reais dos jogadores, o seu próprio, o staff? É chegar aos campeonatos profissionais? Não, porque isso é muito difícil. A gente não sabe quando chegarmos a certa e determinada divisão, né, o que é que vai acontecer nessa altura. Né? Há um mini projeto que nós iniciamos na época, não nesta, ainda na outra, na época 2021, que foi trazer alguns jogadores que estão num país que poucas oportunidades lhe dá de serem profissionais de futebol para aqui, mas para serem amadores também. E em troca, nós arranjamos trabalho para eles trabalharem, para serem autossuficientes, e ajudamos em todas as burocracias que existem, que é começar a viver num país como a Alemanha, sem dominar a língua e sem saber uma palavra, né? Mas fizemos tudo, e eles são testemunhas disso, fizemos tudo às claras, dissemos todas as dificuldades que eventualmente poderíamos passar, aquelas que de certeza que iríamos passar, e com o objetivo de os proporcionar a possibilidade de, se calhar, se eles ajudando a nós a subir patamares, ou seja, divisões, nós depois podemos ajudar a eles a chegar a um nível profissional aqui neste país. E não podemos fazer a época passada, só houve também do campeonato, só fizemos 8 jogos, o campeonato parou logo, mais uma vez por causa do Covid, é claro. E este ano as coisas já estão a entrar dentro dos planos que nós tínhamos. 2 jogadores já tiveram
precisamente ontem, a fazer o primeiro treino com o FCK para serem observados. O terceiro não foi, porque infelizmente tem a cabeça partida, guarda-redes, e partiu a cabeça numa altura menos boa, mas também terá a oportunidade de ir. E não só com o caso de Lautern, há outros conhecimentos que nos podem facilmente colocar jogadores, desde que sejam jovens e tenham talento, em clubes profissionais ou semi-profissionais. Por estranho que possa parecer, vocês não têm aí jogadores que jogam apenas pela diversão, também com a diversão, mas não apenas pela diversão. E aí nota-se também a questão do compromisso e a qualidade dos jogadores. Para as pessoas terem uma noção daquilo que é a equipa, e eu também não tinha, antes do seu filho, o Tiago, me ter dito, e se ele for ver esta entrevista, um abraço para ele. Mas vocês têm um jogador que, por exemplo, fez a sua formação no Desportivo de Chaves e no Nacional da Madeira, não é? Exato, A minha questão é, como é que se consegue levar e convencer jogadores daqui de Portugal que fazem formação em clubes que já têm alguma expressão para uma divisão inferior na Alemanha? É fácil, desde que os jogadores sejam inteligentes, nós não temos que convencer ninguém. Só temos que falar da realidade. Dou um exemplo. Nós vamos agora falar num CNS em Portugal, em que os clubes são obrigados, segundo a lei, salvo erro, a ter 2 jogadores da formação na ficha de jogo. Essa lei está a proteger quem? Rigorosamente ninguém. Porque por vezes há jogadores que ficam no plantel principal precisamente para fazer esse número, porque a lei assim o exige. Eu até sou apologista dessa lei, mas devia haver uma sub-lei para essa lei, ou seja, reduzem, por exemplo, as substituições. Aliás, os jogadores suplentes no banco, no CNS, em lugar de estarem 7, estavam só 4, por exemplo. E lá está, porque esses 2 jogadores depois estavam nesse grupo dos 4, aqueles que eram obrigados a estar na ficha de jogo. Não é? Agora, com 7 suplentes, se calhar vão 2 miúdos da formação, e é aquilo que eu costumo dizer, é que infelizmente depois, para ocupar essa vaga no plantel sénior, quem é que eles vão escolher? Os melhores da formação. Mas deviam escolher os piores, porque não contam com eles. E esses melhores nunca vão chegar a serem bons, não é? Porque ou está um brasileiro, ou está, com todo o respeito pelos brasileiros, não é isso que está em causa. Eu acho que nós devíamos respeitar era mais os nossos jovens. Nós em Portugal trabalhamos muito bem no que diz respeito à questão de treinadores e formação de futebol. Ainda temos que falar dos clubes grandes e dos clubes da primeira divisão. A nível regional trabalha-se de uma forma fantástica, fantástica. E eu não acredito que não, o valor desses jovens que são formados é de certeza absoluta muito melhor do que outros jogadores que andam a jogar na segunda divisão, na terceira divisão e agora no CNS. Sendo que o CNS também é um campeonato amador. Não é? João, isto é tudo uma questão de equilíbrio mental do jovem. Porque se o jovem preferir estar num clube em que lhe dão alimentação e dão estadia, como se diz, cama e comida e roupa lavada, né? E não lhe dão mais nada, dão se calhar um prémio de jogo de 30 euros e pagam-lhe a internet. Se o jovem preferir isso, está no caminho errado. Quais são as perspectivas? As perspectivas que nós damos aqui aos jovens é eles darem alguns passos atrás para poderem ver o que é que está do lado. Porque se eles estão lá à frente e só veem aquilo, mas não têm a oportunidade, os anos passam a correr. E no futebol, então, a partir dos 24, 25, 26 anos, já se começa a ser velho para certas determinadas aventuras, não é? Portanto, é uma questão da aposta neles próprios. E nada na vida, nada. E desviando o tema futebol, se consegue ser um bocadinho de sacrifício, não é? E o sacrifício não é estar deitado ou passear lá numa aldeiazinha qualquer, ou numa cidade qualquer, à espera que venha às 7 da noite para ir ao treino e não fazer mais nada na vida.
É tudo uma questão de opção. Até Mas porque. mesmo a questão que tocou aí daquilo que se recebe, também isso é importante, não é? Porque para quem não conhece a realidade alemã, há mais dinheiro em termos de salários em alguns clubes, por exemplo, na quinta divisão alemã, do que na segunda divisão portuguesa. Sim, sem dúvida. Como é que isso é possível? Não sei. Olha, provavelmente, a nível de receitas, nós, por exemplo, o Kaiserslautern neste momento está na terceira divisão. Tem um estádio com capacidade para 50 mil pessoas. E está lá sempre 30, 40 mil. E quem diz o Kaiserslautern diz depois das outras equipas da quarta divisão. Se calhar aqui um derby ou numa zona qualquer da quarta divisão, que é a chamada Regional Liga, em que dois clubes que estão para subir se defrontam, é capaz de estar lá, sei lá, no mínimo 20 mil pessoas, com 400 polícias e com helicópteros. E, portanto, Aqui aquilo para que nós. termos isso, se calhar só do meio da segunda tabela da primeira divisão, não é? Se calhar Não, só ali até ao sexto, vá, digamos por pois. aí. E se calhar não é isso. Falando diretamente Se calhar nisso. em termos de ordenado e falando com conhecimento de causa, equipas que lutam para subir e que querem estar ali nos 4, 5 primeiros lugares na quarta divisão, estamos a falar aí em ordenados a rondar os 12 mil euros limpos, foi à volta, sei lá, uma média, vamos calcular aqui uma média de 8 mil, 6 mil euros limpos por jogador, sendo que uns ganham mais que outros, é lógico, não é? Claro. Na quarta divisão. Pois é uma grande diferença. Cá isso não se pratica de todo. Não, nem em clubes da Primeira Liga, alguns não pagam isso. Mas agora deixe-me perguntar qual é a ideia, e eu vou tentar não errar na forma como isto se diz, porque é o FCK Portuguesen. É assim? Portuguesan. Falando em alemão, Portuguesen. é Portuguesan, exatamente. Portuguesen. Qual é a ideia do clube para os jogadores? É a ideia conseguir levar jogadores daqui ou daí e conseguir colocá-los numa liga profissional, ou é que eles fiquem o tempo na equipa e que se crie ali aquele laço familiar de que os jogadores passam lá vários anos? Há aqui várias vertentes. Em primeiro lugar, o nosso objetivo em termos de jogadores, e como eu disse há pouco, a comunidade aqui é muito grande, é que os melhores jogadores portugueses que joguem aqui nesta região queiram jogar na nossa equipa, queiram jogar na equipa portuguesa, entre aspas, não é? Esse é o nosso primeiro objetivo. Nós, para termos esse objetivo, temos que ter qualidade, temos que ganhar, porque ninguém quer ir para uma equipa que perde, ninguém quer ir para uma equipa que não sobe divisões, não é? Esse é o primeiro objetivo. À medida que fomos tendo dificuldades ou precisando de melhorar a equipa, há essa possibilidade ou não, mediante as atuais situações em que tivermos a viver, de poder trazer um jogador ou outro que queira dar os tais passos atrás, né? De forma a poder olhar para um lado e para o outro e ver que, afinal, o futebol não é só aquilo que é em Portugal, e é o que tem mais possibilidades, né? Lógico que é uma maneira, nós não somos agentes de futebol, nem empresários, nem a equipa, nem o clube quer ser isso. A única coisa é, com a qualidade desses rapazes que eventualmente, e falando destes três que vieram, a ajuda que eles nos podem dar, que é nós termos melhores resultados sem ter que gastar aquilo que não temos, que é dinheiro. Não é? Por isso, se acontecer, e quantas mais vezes acontecer, de alguém que venha de Portugal com o intuito de jogar na nossa equipa, se nós o pudermos pôr num patamar profissional, é a melhor publicidade que a gente pode fazer a nós próprios. Mesmo assim, muita gente pergunta como e de que maneira que pode vir jogar para cá, mas se termos exemplos concretos, infelizmente não aconteceram. O projeto começou há 3 anos, precisamente por aquilo que tivemos a falar, mas se conseguirmos meter pessoas, jogadores num patamar profissional, lógico
tudo ainda vai ser mais fácil. Não só para nós, em termos de poder escolher, mas também para as parcerias que eventualmente nós possamos ter. Portanto, o importante é que corra sempre tudo muito bem, que não haja falhas. É um país que a mentalidade diz que não há duas sem três, aqui à primeira falha é difícil voltar a ter uma oportunidade, e é isso que a gente luta, para sermos mais sérios e transparentes possíveis, para que Mas nada falhe. deixa-me pegar por aí pelas condições que aí existem, porque deu uma entrevista ao Mais Futebol há um tempo e deixe-me citá-lo quando disse que há muitos atletas portugueses com qualidade nas ligas inferiores do nosso país. Se tiverem ambição e humildade, a Alemanha é um bom lugar para eles. Fora a questão financeira, o que é que aí na Alemanha podem oferecer em termos de condições que levem o jogador, que obviamente tem o sonho de chegar a jogador profissional, tem o sonho de conseguir vingar no futebol, mas a sair do seu contexto social, familiar, para estar a ir para um país, e porque isto muitas vezes, como disse, dar comida, dormida e roupa lavada, muitas vezes pode não ser suficiente, não é? Porque a pessoa depois acaba por ter saudades de casa, está habituado a um estilo de vida que aí não vai ter. Ou seja, quais são as mais-valias que fazem uma pessoa sair daqui e ir para aí sem ser, obviamente, o contexto financeiro? É a oportunidade de poder jogar futebol a nível profissional. Quando estamos a falar aqui em 5 ligas, onde isso é possível, estamos a falar em 5 ligas, quarta divisão, são cerca de 96 equipas, e depois vem a quinta, que deve ser isso vezes 5. Onde é que o jogador vai ter mais possibilidades? Se em Portugal só existem 2 ligas profissionais. Só existem Agora 2 ligas 3. profissionais. Lá está, essa terceira passa muito pela aquela situação da comida, cama e roupa lavada. E a ver quantos clubes é que depois daqui a pouco tempo já não vão aparecer a dizer que os jogadores não recebem há não sei quanto tempo, não é? Agora, a pergunta que me fez, o que é que leva, fundamentalmente é isso, não é? É a oportunidade. É a mesma coisa que comprar um barco e ir para uma barragem. Comprar um barco e ir para o mar. Na barragem dá lá voltas e já sabe os caminhos todos. No mar, pois, há muito mar para navegar. Agora, é necessário sim o espírito de sacrifício. E custa estar longe do país, custa estar longe da família, mas hoje em dia custa muito menos do que aquilo que custava há 20 ou há 30 anos atrás, ou há bem menos pouco tempo, não é? Claro. Mister, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu tenho uma rubrica aqui no meu canal que é o tempo de compensação. São umas perguntas rápidas que eu pedi-lhe também umas respostas breves. Vamos a isso? Força. Se tivesse que escolher um clube para treinar, eu não lhe vou pedir o nome do clube, obviamente, mas esse clube era português ou alemão? Alemão. Qual é que é o próximo passo na sua carreira? É continuar no clube ou sair para uma melhor proposta? É continuar no clube. E por fim, esta não é bem uma pergunta, mas já que nós temos um minuto, eu vou-lhe pedir para olhar para a câmara e para convencer quem queira ir daqui de Portugal e que vai ver este vídeo a ir falar consigo, a ir falar com o Tiago, que é o seu filho, ou a falar com os responsáveis do clube e a pretender ir para a Alemanha. Neste momento posso olhar para a câmara, mas argumentos para convencer alguém neste momento é difícil, porque nós estamos numa fase de finalizar aquilo que começamos com aqueles 3 jovens, e temos que ir passo a passo, não é? Agora, então deixa-me perguntar-lhe outra coisa, desculpe, antes de continuar.
Porque o clube, isto também é algo muito interessante, o clube não quer só levar jogadores e tentar encaixá-los nas ligas profissionais ou fazer com que eles façam parte do clube, não é? Quer-lhes dar a maior atenção possível e a maior projeção possível. Portanto, isto não é no género vamos contratar 20 a ver se 3 fazem bem. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Portanto, aqui a ideia é nós vamos agarrar em jogadores que têm este potencial, que nós achamos que se encaixa, e vamos tentar lhes dar o máximo de atenção para que eles consigam alcançar o máximo possível. Claro que sim. Até Portanto, só isso já é o maior argumento possível, não é? Sem dúvida. É tentar fazer tudo para eles. Tudo para eles, exatamente. Dentro das nossas limitações, não é? Claro. Até porque as condições de trabalho, e não falamos sobre isso, são as melhores. Nós treinamos no centro de estágio do FCK e jogamos no centro de estágio do FCK. Portanto, a nível de condições é o melhor que pode haver. A nível de equipamento para poder evoluir. Agora, é preciso vontade, é preciso trabalhar durante o dia e depois à noite ir lá por muito cansado que se esteja. E aqui o trabalho cansa, porque a produtividade deste país fala por si, não é? E para este país ser tão produtivo, os trabalhadores têm que ser também mesmo produtivos. E não é tão fácil como nós estamos habituados. Claro, obviamente. Mister, infelizmente nós não temos tempo para mais. Muito obrigado por ter aceito o meu convite e por esta conversa. Tem sempre a porta aberta para voltar quando quiser. Quero também mandar um beijinho e um abraço para a comunidade aí portuguesa na Alemanha, quem nos for assistir, e também para a comunidade daqui. Da minha parte, eu peço apenas que subscrevam o canal e que subscrevam aí as redes que estão aí em baixo, e nós vemos-nos para a semana. Mister, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, El. Um grande abraço a todos. Sim.